Olá pessoal, estamos aqui novamente no modo assíncrono gravado. Estou deixando essa aula para vocês, a aula do dia 23 de abril de 2021, mais uma aula de Biodireito. Bom pessoal, fizemos nossa primeira atividade, né? Teremos a segunda e última em breve, tá certo? Estou corrigindo ainda as atividades e daqui a alguns, talvez um dia, dois, teremos aí o resultado disponível para vocês na plataforma do Moodle. Bom, estamos falando aí da Lei de Biossegurança, tá certo? Uma importante lei, marco legal, que organizou, digamos assim, com muita polêmica também, né? Claro que sempre quando você está lidando com vidas, né, existe polêmica em torno disso, em torno dessa discussão, né, e em torno de organismos geneticamente modificados principalmente. Né? Faz mal, não faz mal. Inclusive, estou deixando um vídeo aí de 50 minutos, dois vídeos eu estou deixando, um de 50 minutos, outro de 9, na plataforma para vocês assistirem. 59 minutos, 60 minutos de matéria, ou de material, na verdade, sobre os organismos geneticamente modificados. Portanto, a gente fixar bem o conteúdo em relação aos OGMs. Okay? Hoje vamos continuar e finalizar, se Deus quiser, a lei de biossegurança. Né? Nós falávamos na aula passada que, claro, que o objeto de estudo do biodireito é a regulação da manipulação em face da vida. Né? Todo tipo de manipulação em face da vida, tá certo, está dentro do escopo, certo, de atuação do biodireito. E aí nós incluímos também, não só no plano microbiótico, ou seja, voltado só para o homem, mas o macrobiótico, voltado para qualquer forma de vida. Isso se expandiu principalmente com as questões ambientais, com a crise ambiental. Tivemos até uma live sobre a crise ambiental. Essa live, quem não viu, veja. E quem já viu, reveja, porque foi muito interessante, porque houve uma abordagem sobre esse momento de crise, essas complexidades todas que estamos vivenciando. É um momento que a linearidade descartiana, não é, de Descartes não se aplica mais. Vivemos um momento mais morariano, né, mais voltado para a perspectiva de Morin, Edgar Morin, que fala sobre as complexidades. Né? O Henrique Leff trabalha isso no livro dele, Racionalidade Ambiental, né? Tratando do que o próprio Edgar Morin já fala, né? E ele faz uma releitura sobre essa teoria da complexidade. Mas é o momento que vivenciamos, o momento dessa pós-modernidade, um momento marcado e que marca, na verdade, a pós-modernidade, formado por um conhecimento que é rápido, né, efêmero, passageiro, virtual, tá certo? E de consumo rápido, fast food, né? Então precisamos pensar nisso, refletir de que forma estamos empregando este conhecimento, qual a utilidade desse conhecimento. Foi o mesmo momento que vivenciaram aqueles lá atrás que descobriram a radioatividade, os elementos radiativos, foram contaminados com isso, mas descobriram, por exemplo, certo, o tratamento de doenças como o câncer, não é? Mitigando os efeitos deletérios do próprio câncer com a radioterapia, mas ao mesmo tempo pessoas ruins, pessoas com outros objetivos, inventaram a bomba atômica, né? Hiroshima e Nagasaki, que o diga efetivamente, que sofreram, né, os populares sofreram essas consequências e muitos carregam as sequelas disso, os filhos daqueles que estavam lá carregam as sequelas disso. Então, não é o que queremos em termos de ciência. Ciência tem que ser utilizada para o bem, utilizada efetivamente para uma boa convivência em sociedade. Vamos continuar. Vou para o modo de apresentação agora, pessoal. Vou projetar minha tela. Bom, em relação à lei de biossegurança, nós estamos visualizando o artigo, paramos no artigo 10, vimos o artigo 10, vamos ver agora o artigo 11. É bom lembrar que a Lei de Biossegurança faz parte desse arcabouço jurídico nacional do biodireito e tem como foco termos
segurança no tratamento com a vida. Qualquer organismo vivo. Né? E aqui ele trata dos organismos geneticamente modificados. Então, lá no artigo 11, tratando da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é o órgão que vai regular essas relações. A CTN-Bio, essa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, composta de membros titulares e suplentes designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, o MCTI. Essa era constituída de 27 cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente. Então veja que é interessante destacar que aqui não estamos tratando de uma área qualquer. É uma área que exige um autoconhecimento em biologia, em química, certo? Em física, né? Na verdade, em ciências da vida. E vão tratar especificamente, de forma profunda, essa relação que nós vamos ter com essas formas de vida, inclusive conosco mesmo, né? Com os seres humanos. Formado por 12 especialistas de notório saber científico e técnico em efetivo exercício profissional. Veja que o legislador ele não poupou adjetivos de notório saber científico e técnico. 3 da área de saúde humana, 3 da área animal, 3 da área vegetal, 3 da área de meio ambiente, sempre 3 no sentido de equilibrar, 3 de cada área, certo? E aí você tem 12, ok? No inciso 2, um representante de cada um dos seguintes órgãos indicados pelos respectivos titulares. Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Defesa, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República e Ministério das Relações Exteriores. Percebam que você poderia até perguntar, mas professor, tem os especialistas e precisa desse pessoal político? Pode até atrapalhar nas decisões, isso é fato. É um representante de cada, então só aí você tem 6. Você tem aqui 12 especialistas, certo? 12 especialistas, 3 de cada área, saúde humana, área animal, vegetal, meio ambiente. E aqui você tem 6 da área política, né? São indicados por cada pasta dessa do governo federal. Então, mais 2 do exterior, mais 2 de pastas do governo, então 6 mais 2, 8, mais um do Ministério das Relações Exteriores, 9, tá certo? Então, é importante fazer essa conta, né? Porque na hora eles vão decidir, né? Decidir o caminho, o norte da política de biossegurança do nosso país. Então, isso repercute na vida profissional nossa, nas nossas atividades, na vida da sociedade como um todo. Então, aqui você tem 12 especialistas e tem 9 aqui políticos. 9 pessoas da área política, da política. Fazem parte da decisão, são decisores, influenciam na decisão efetivamente. Quem vai ter mais peso, aí geralmente é a política, né? Então, inciso 3, um especialista em defesa do consumidor indicado pelo Ministério da Justiça, um especialista na área de saúde indicado pelo Ministério da Saúde, pelo Ministro da Saúde, um especialista em meio ambiente indicado pelo Ministro do Meio Ambiente, um especialista em biotecnologia indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sempre indicado pela área política do governo, pelo governo, né? Então, inciso 7, um especialista em agricultura familiar indicado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário. Inciso 8, um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e Emprego. Você tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 indicados do governo. Então, o governo aí já tem maioria. O governo já sai com maioria. Você tem os 12 especialistas, você tem 9 aqui, e você tem mais 6, que aí faz 15. 15 contra 12. Então, é complicado, né? Então, a formação dessa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança já começa a ser questionável por aí, né? A ala política, ela prepondera sobre a área técnica. Deveria ser o contrário. A área técnica deveria preponderar sobre a área política. A área política só convalidaria a decisão da área técnica. Bom,
No artigo 14, nós temos as responsabilidades ou competências dessa Comissão Técnica, né, de Biotecnologia Nacional, Comissão Nacional. Isso não impede que os estados tenham sua comissão, inclusive cada órgão que trabalha com biossegurança, com biotecnologia, pode ter sua comissão local. Essa aqui é a comissão nacional. Portanto, vamos falar agora das competências, das atribuições. Quando eu falo competência, não significa que são pessoas que sabem, mas aqui eu estou falando de atribuições. O que cabe o CTN-Bio fazer? O que cabe a esse órgão? O que cabe a essa comissão? Inciso 1. Estabelecer normas para as pesquisas com organismos geneticamente modificados, OGM, e derivados de OGM. Então, toda a política, que aí eu estou falando de uma política pública estratégica de biotecnologia, que trata da biossegurança, então todo o caminho da política vai ser discutido nessa comissão. Tá certo? Então, estabelecer normas para pesquisa com OGM, derivados de OGM. 2. Estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados a OGM e seus derivados. Inciso, aliás, voltando ao inciso 2, estabelecer normas relativamente às atividades e aos projetos relacionados com OGM e seus derivados. Tudo que for relacionado a organismos geneticamente modificados tem que ter autorização do CTN-Bio. 3. Estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM e seus derivados. Estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM e seus derivados. E aí, a área técnica do CTN-Bio, ela tem que trabalhar principalmente em cima de parâmetros. Quais são os parâmetros que vão ser utilizados para procedimentos? E aí tentar padronizar, estandardizar, padronizar esses procedimentos para o Brasil como um todo, tá certo? O quarto, inciso 4, item 4, fala que proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente à atividade e projetos que envolvam OGM e seus derivados. Falamos exaustivamente sobre o risco. O risco está no centro dessa questão do biodireito. Então, o biodireito visa proteger a vida. O direito como um todo já tem a vida como meta, segundo lugar, a liberdade. Né? Mas a vida é a meta principal. Preservar a vida. O biodireito, tanto mais, porque vai tratar diretamente com essa proteção à vida. Né? Temos que trabalhar com esse relacionamento em face de qualquer forma da vida, mas dentro de parâmetros éticos. Quando ele fala em avaliação de risco, significa avaliar e antever. Avaliar significa antever também. Implica em antever esses riscos, antecipar cenários. É importante antecipar cenários. O 5. Estabelecer os mecanismos de funcionamento das comissões internas de biossegurança, o CIBio, as comissões internas de biossegurança, que são comissões locais, no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que envolva OGM ou seus derivados. Então, se é o UFCG, se é a Universidade Federal de Campina Grande, né, ou mesmo o CDSA, decidir trabalhar com organismos geneticamente modificados, então tem que submeter as regras da lei de biossegurança e automaticamente seria interessante ter uma comissão local, uma comissão interna de biossegurança. E agora temos, inclusive, uma comissão interna de biossegurança voltada para normatizar o retorno às aulas e normatizar o trabalho presencial, certo? Nesse momento de pandemia. Então, essa comissão de biossegurança foi instalada, tá certo? No CDSA. Inciso 6º, estabelecer requisitos relativos à biossegurança para autorização de funcionamento de laboratório, instituição ou empresa que desenvolverá atividades relacionadas à OGM, aos organismos geneticamente modificados e seus derivados. Então, um laboratório que trabalha com vida, que trabalha com manipulação da vida, que trabalha com biotecnologia, precisa, sem dúvida, eu estou falando de vida animal, vegetal, tá certo? Sem dúvida que precisa trabalhar sobre os parâmetros dessa comissão e a comissão local tem que estar em consonância com as regras da comissão nacional. Tá ok? Então, inciso 7º, relacionar-se com instituições voltadas para a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito nacional e internacional. Então, trocar experiências com outros organismos internacionais. Os procedimentos são muito parecidos, né? São muito parecidos esses procedimentos científicos, procedimentos
que visam justamente cuidar desse momento de pesquisa científica, trabalha muito em parceria e sempre trocando experiências, considerando que temos convenções, tratados assinados que já estabelecem regras que são gerais e que influenciaram diretamente a própria feitura, elaboração da Lei de Biossegurança. Ok? Autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou derivado de OGM, nos termos da legislação em vigor. Autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades. Não basta só autorizar, é preciso acompanhar, monitorar. Todo o trabalho que se faz no campo da biotecnologia, no campo da ciência em geral, é preciso monitoramento, é preciso monitorar. Quem trabalha em laboratório, ou mesmo que trabalha fora do laboratório, sabe? Quem é um engenheiro, que trabalha com obras, que trabalha com atividades profissionais em geral, sabe? Que precisa monitorar a execução dos projetos. O monitoramento é fundamental. Inciso 9, autorizar a importação de OGM e seus derivados para atividades de pesquisa. Também a importação tem que ser monitorada, primeiro autorizada e monitorada, acompanhada por essas comissões de biotecnologia. Então, 10, prestar apoio técnico, consultivo e de assessoramento às comissões nacionais de biotecnologia, certo? Na formulação da Política Nacional de Biotecnologia e organismos geneticamente modificados e seus derivados. Então, é preciso acompanhar. Esse assessoramento significa acompanhar, orientar, dar os caminhos para que a política se desenvolva. Não é simplesmente está criado, assuma aí as responsabilidades. Não, tem que acompanhar e mostrar os caminhos. Inciso 11, emitir certificado de qualidade em biossegurança, o CQB, certificado de qualidade em segurança para o desenvolvimento de atividades com OGM e seus derivados em laboratório, instituição ou empresa e enviar cópia do processo aos órgãos de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei. Então, esse certificado é importante porque demonstra que aquilo foi homologado, certo? Que aquela atividade foi homologada, foi acompanhada, foi certificada. Então, diz muito esse certificado. Emitir decisão técnica caso a caso sobre a biossegurança de organismos geneticamente modificados e seus derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de segurança exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso. Então, lembrando que boa parte desses organismos geneticamente modificados vão estar aí nos produtos que nós consumimos. Eu falei para vocês que no cuscuz, praticamente todo o nosso cuscuz, comida de milho, o fubá, ele é transgênico já, certo? Mostramos aqui o salmão transgênico. Então, e a tendência é isso aumentar. É isso aumentar, tem que ser bem autorizado e bem monitorado, certo? Por isso que é preciso dar, digamos assim, um sobressalto, um sobressalto, na verdade nem um sobressalto, mas um salto efetivamente em relação à participação técnica nessas comissões técnicas de biotecnologia, porque é a parte científica que vai dar o aval se aquilo tem menos risco ou mais risco. Nós buscamos o risco zero. Essa é a luta do biodireito, é assegurar o menor risco possível. A meta é não ter risco nenhum, mas me parece ser impossível não existir risco nenhum, tá certo? Então, inciso 13, definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM, ao organismo geneticamente modificado, e seus usos, e os respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas no regulamento desta lei, bem como quanto aos seus derivados. Então, gente, a busca pelo menor risco e verificar caso a caso, certo? Nesse âmbito, toda generalização é perigosa, certo? Antes de generalizar, você precisa estudar caso a caso e verificar o risco, o nível de risco. E aí, dentro da legislação do consumidor, que nós chamamos de legislação consumerista, o direito à informação é um direito sagrado. Então, informar ao consumidor que ali é uma comida transgênica, é um alimento transgênico, que se ele não quiser, mesmo tendo a certificação e tendo todo o calhamaço de papel dizendo que o produto não faz mal, o consumidor pode suspeitar e não querer. E é um direito dele não querer, não consumir aquele organismo geneticamente não modificado, modificado. E aí fica aquele questionamento, futuramente, como vai ser? A gente vai ficar sem saída, né? Porque praticamente tudo
que a gente for consumir, né, aí dentro dos supermercados, vai ter uma origem geneticamente, não, geneticamente modificada. Inciso 14, né, classificar os OGM segundo a classe de risco, observar os critérios estabelecidos no regulamento desta lei. Inciso 15, acompanhar o desenvolvimento e o progresso científico, técnico-científico na biossegurança de OGM e seus derivados. E 16, emitir resoluções de natureza normativa sobre as matérias de sua competência. Que resoluções são essas? São documentos normativos. Tudo isso que a gente falou até agora, de orientar, e buscar os níveis de risco, tudo isso pode ser caracterizado e concretizado no mundo jurídico através das resoluções. Portanto, lá no site do CTN-Bio tem as resoluções do CTN-Bio, as resoluções que foram aprovadas. Então, além da lei de biossegurança, você tem que observar, tem que tomar cuidado em relação às resoluções que foram emitidas, porque essas resoluções são fundamentais nesse processo. Tá certo? Então, inciso 17 é apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e investigação de acidentes e de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das atividades com técnicas de ADN, ARN, combinante. Então, apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e investigação de acidentes e de enfermidades. Então, veja, agora mesmo no processo de vacinação, verificou-se que uma determinada vacina, parece que, se eu não me engano, a AstraZeneca, estava causando coagulação de alguns usuários dessa vacina. E aí, o que é que se fez? Alguns organismos de países semelhantes à Anvisa, certo, proibiu o uso dessa vacina AstraZeneca. Outros organismos em outros países disseram, não, para essa faixa etária aqui não vai ser possível utilizar mais a AstraZeneca. Outros países não proibiram. Não, isso é 0,0003% do total. Né? Então o risco é mínimo. Então há países que vão entender que existe risco, portanto vamos bloquear aí o uso da vacina, e tem países que entendem não, certo? O risco é mínimo, não há razão para pânico, não há razão para bloqueio. Tá certo? O inciso oitavo, apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei, no exercício de suas atividades relacionadas à OGM e seus derivados. Então, os órgãos de fiscalização, órgãos profissionais, órgãos de cada atividade profissional, vão fiscalizar também, vão auxiliar nessa fiscalização. Na verdade, o que nós temos aí é um sistema. Está sendo formado e foi formado aí pela Lei de Biossegurança um sistema fiscalizador, um sistema de implementação dessa política e de monitoramento dessa política. Então, inciso 19, divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os extratos dos pleitos e, posteriormente, dos pareceres e os processos que lhe forem submetidos, bem como dar ampla publicidade no Sistema de Informações em Biossegurança, o SIB, certo? A sua agenda, processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões e demais informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas de interesse comercial apontadas pelo proponente e assim consideradas pelo CNBio. Então, num campo como esse de biotecnologia, existem segredos industriais, né, segredos científicos que dizem respeito ao patenteamento e tal, então é preciso manter o sigilo. Mas a maior parte desses processos fazem parte da regra geral da gestão pública, certo? A transparência, certo? O direito à informação que os usuários, que os habitantes do país possuem. Né? Inciso 20, identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à saúde humana. Então, essa interligação entre os OGMs e meio ambiente é uma interligação bastante polêmica, bastante importante nessa discussão. Inclusive, nos vídeos vocês vão ver alguns insights sobre isso, algumas polêmicas que foram geradas a partir da criação desses OGMs, não é? A manipulação de organismos geneticamente modificados, e com a alegação, principalmente aqueles que são contra, alegam que esse tipo de organismo ele subverte a natureza, subverte o caminho natural das coisas. Então, ele pode contaminar todo o sistema natural, certo? E provocando danos também aos seres humanos. Polêmico isso aí. Isso é muito polêmico, muito discutível ainda, tá certo?
Agora, cabe monitorar. Inciso 21, reavaliar suas decisões técnicas por solicitação dos seus membros ou por recursos dos órgãos e entidades de registro e fiscalização, fundamentado em fatos ou conhecimentos científicos novos que sejam relevantes quanto à biossegurança do OGM ou derivado na forma desta lei e seu regulamento. Então, o CTN-Bio também é uma instância recursal e ela pode modificar o seu entendimento. O entendimento pode ser modificado. Então, a luta é essa, né? Quem é contra os OGMs continua lá argumentando que não é possível liberar e tal. Então existe sempre essa discussão. Inciso 12 propõe a realização de pesquisas e estudos científicos no campo de biossegurança de OGM e seus derivados. Então, além de propor resoluções, de propor normatizações internas, que tem validade para todos, também é necessário que o CTN-Bio ele busque incentivar a pesquisa nesse campo. Só assim nós vamos vamos desenrolar todos os segredos em relação aos OGMs. Né? Inciso 23, apresentar propostas de regimento interno ao Ministro da Ciência e Tecnologia. Então, no artigo 16, nós temos as competências de órgãos e entidades de registro e fiscalização, aquelas entidades que vão auxiliar no processo, certo, de fiscalização dos organismos geneticamente modificados, certo? Então, inciso 1, fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados, fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados, uma responsabilidade também que ela compartilha com os demais órgãos do sistema, registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados, acompanhar todo o desenvolvimento disso no mercado. Inciso terceiro, emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso comercial. Inciso 4, manter atualizado no CIB, o Sistema de Informação de Biotecnologia, o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizem atividades e projetos relacionados ao OGM e seus derivados. Então, é preciso monitorar o caminho todo. Então, todo mundo que faz parte dessa cadeia precisa estar registrado, precisa estar cadastrado, precisa ter um banco de dados sobre isso, para monitorar. Inclusive, quando houver um problema, você saber de onde partiu. Né? Você vê um medicamento tem um número de lote, tem um problema naquele medicamento daquele lote, né? É importante ter um número de lote, porque você vai no banco de dados, sabe de onde saiu, qual foi o caminho disso tudo. Certo? Então, inciso 5, tornar públicos, inclusive no CIB, os registros e autorizações concedidas. Eu fico pensando como é complicado e complexa toda a cadeia, desde a pesquisa que descobre uma vacina até a entrega da vacina efetivamente ao usuário que vai receber a furada da agulha. Né? É uma cadeia complexa que deve ser monitorável e toda monitorada. E para isso precisa dos bancos de dados, né, para fortalecer o caminho, inclusive, de investigações que possam acontecer por problemas, ineficácia, algum produto que não saiu de acordo com a linha de produção. Né? Inciso 5, tornar públicos, inclusive no CID, os registros e autorizações concedidos. Tem que estar tudo publicizado. Aplicar as penalidades de que trata esta lei. Inciso 7, subsidiar a CTN-Bio, Comissão Nacional, na definição de quesitos de avaliação de biossegurança de OGM e seus derivados. Como eu disse, é um sistema. E devem trabalhar numa perspectiva de sistema, interligados. Parágrafo 1º, após manifestação favorável do CTN-Bio ou da Comissão Nacional de Biossegurança, em caso de avocação ou recurso, caberá, em decorrência de análise específica e decisão pertinente. Após manifestação favorável do CTN-Bio ou da Comissão Nacional, em caso de avocação ou recurso, caberá, em decorrência de análise específica de comissão pertinente. Então, poderá ser avocado o processo. Você tem um processo tramitando ali na comissão, naquela comissão da entidade fiscalizadora, a entidade maior, que é a Comissão Nacional de Biotecnologia e Comissão Técnica, a Comissão Nacional de Biossegurança, essas duas comissões podem avocar esse processo. Né? Após manifestação favorável do CNBio e do CNBS. Então pode existir a avocação. A avocação significa que eu chamo o processo para a minha responsabilidade. Então não é mais o órgão que está abaixo que vai decidir, sou eu que vou decidir. E aí, a decisão pertinente, inciso 1,
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados ao uso animal, na agricultura, pecuária, agroindústria e áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei. Tá certo? Então, e aí, veja, a decisão é pertinente ao Ministério da Agricultura. Pode ser avocado o processo. 2. Ao órgão competente do Ministério da Saúde emitir as autorizações, certo? E registro e fiscalizar produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao uso humano, farmacológico, domissanitário e áreas afins, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei. Inciso terceiro, o órgão competente do Ministério do Meio Ambiente emitir as autorizações e registros e fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem liberados nos ecossistemas naturais, de acordo com a legislação em vigor e segundo o regulamento desta lei, bem como o licenciamento, nos casos em que o CTNBio liberar, certo, na forma desta lei, que o OGM é potencialmente causador, deliberar, na forma da lei, que o OGM é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Isso é uma parte polêmica porque ficou sempre a dúvida de quem seria preponderante, a decisão do Ministério do Meio Ambiente ou a decisão, certo, do CTNBio e CNBS. Quando a gente está falando de OGM, a gente está falando de possibilidades de impacto ambiental. Estou falando de organismos geneticamente modificados que podem causar e causam impacto mínimo que seja no meio ambiente. Né? Inciso 4, a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca da Presidência da República emitir as autorizações e registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados, destinados ao uso da pesca e aquicultura, de acordo com a legislação em vigor e segundo esta lei e seu regulamento. O artigo 17 da Lei de Biossegurança fala da Comissão Interna de Biossegurança, CIB. Toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou realizar pesquisas com OGM e seus derivados deverá criar uma Comissão Interna de Biossegurança, o CIBio, além de indicar um técnico principal responsável para cada projeto específico. Então, o artigo 17 é muito claro. Então, trabalhou com biossegurança, deve ter uma comissão interna de biossegurança. Toda instituição que utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou realizar pesquisa de OGM e seus derivados deverá. Não é poderá, deverá. Certo? É muito arriscado você não ter. Porque essa comissão vai dar o parecer. E essa comissão tem que ser multidisciplinar. Importante isso. O artigo 18 compete à CIBio, no âmbito da instituição onde foi constituída, manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade quanto suscetíveis de serem afetados pela atividade sobre as questões relacionadas com a saúde e a segurança, bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes. Trabalhamos com risco. Na biotecnologia, trabalhamos com possibilidade de risco. A biossegurança vai tratar sobre isso. Tem isso como objeto. Certo? Buscar relações mais seguras com a manipulação da vida. É isso que se busca. Certo? Inciso 2. Estabelecer programas preventivos de inspeção para garantir o funcionamento das instalações sob sua responsabilidade dentro dos padrões e normas de biossegurança definidos pela CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, na regulamentação desta lei. É preciso normatizar os locais onde você manipula aquela vida. Por exemplo, você está ali trabalhando com colônias de bactérias, trabalhando com a pesquisa sobre uma vacina de um vírus. Você está usando o vírus inativado, mas em algum momento ele está ativado ali. Então tem que se acercar de toda a segurança possível. Tá certo? Inciso 4, manter. Aliás, inciso 3º, encaminhar a CTN-Bio os documentos cuja relação será estabelecida na regulamentação desta lei, para efeito de análise, registro ou autorização do órgão competente quando couber. Vou autorizar um determinado espaço que vai trabalhar com biotecnologia, eu preciso ter toda a documentação, todas as comprovações necessárias que vão ser solicitadas. Inciso 4, manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento que envolvam OGM
ou seus derivados. Veja que tudo tem que ser preto ou no branco. Inciso 5. Notificar a CTN-Bio aos órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei e às entidades de trabalhadores o resultado de avaliações de risco e que estão submetidas às pessoas expostas. Estão submetidas a algum risco e essas avaliações precisam ser divulgadas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar disseminação de agente biológico. Quando a gente está na era da biotecnologia e sabemos que existe possivelmente o vislumbre de que haverá uma guerra biológica, a gente fica com medo dessas coisas, né? Quando se fala que o vírus da Covid foi criado em laboratório, né? Tem toda essa celeuma em torno do vírus da Covid, né? Não sei se vocês acreditam nisso. Eu, particularmente, não acredito. Prefiro acreditar que foi realmente uma interferência do ser humano, certo? Na natureza. Esse vírus estava lá na natureza e não causava nenhum dano, nenhum problema aos animais e causa ao nosso organismo, tá certo? Nós incomodamos a natureza, né? Bom, o que mais? Inciso 6º, investigar a ocorrência de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionadas à OGM e seus derivados, e notificar suas conclusões e providências à CNMBio. A regra aí é transparência total, informação, comunicação, certo? Então, o Sistema de Informação em Biossegurança tem também no seu artigo 19 o seguinte: fica criado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia o Sistema de Informação em Biossegurança, o CIB, destinado à gestão das informações decorrentes das atividades de análise, autorização, registro, monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados. Então, o CIB é um organismo de informação que vai ter um grande banco de dados que vai reunir todas as informações acerca desses procedimentos. Parágrafo 1º. As disposições dos atos legais, regulamentares e administrativos que alterem e complementem ou produzam efeitos sobre a legislação de biossegurança, de OGM e seus derivados deverão ser divulgados no CIB concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei deverão alimentar o CIB com as informações relativas às atividades de que trata esta lei, processadas no âmbito de sua competência. Temos um banco de dados que deve ser público, no poder ser público, a maior parte das informações, e esse banco de dados vai ser alimentado com as informações de todos esses procedimentos que envolvem a biotecnologia. Agora, e se algo fugir ao nosso controle? Não temos o controle sobre tudo. Não temos. Ninguém tem. Ninguém tem o controle sobre tudo. Em algum momento pode ter uma derrapagem ali. Pode se derrapar e pode se sair por vontade própria, de forma dolosa, intencional, ou por descuido, por negligência, de uma forma culposa. Então, assim, no campo desse sistema da biotecnologia, resguardado pela Lei de Biossegurança, você tem a possibilidade de responsabilização civil, penal e administrativa. São 3 esferas: a esfera civil, a esfera penal e a esfera administrativa. Então, você pode ser punido no órgão, você pode ser punido na justiça penal por um crime cometido e você pode ser punido a indenizar, ressarcir os danos causados. E aí é a esfera civil. Então vamos recapitular. Na esfera administrativa significa o quê? Significa que eu vou ser punido no órgão que eu trabalho, que eu me relaciono. É uma punição administrativa. Posso ter uma punição penal, que é uma punição na justiça criminal, onde eu vou ser acusado por um crime e, se for condenado, vou cumprir pena. E posso ter uma punição na esfera civil. E aí eu vou ser condenado, posso ser condenado a ressarcir o dano possivelmente causado. Então vamos lá. No artigo 20 da Lei de Biossegurança, temos o seguinte: sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta lei, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros poderão, solidariamente, por sua indenização ou reparação integral, independentemente da existência de culpa. Veja bem, vamos recapitular.
Artigo 20 da Lei de Biossegurança, sem prejuízo da aplicação das penas previstas nesta lei, significa sem prejuízo de punição penal, criminal, os responsáveis pelos danos ao meio ambiente e a terceiros responderão solidariamente por sua indenização ou reparação integral. Ou seja, temos um dano ambiental, temos um dano a terceiro, além de ser punido criminalmente, eu posso ser punido na esfera civil e ter que indenizar. Certo? E mesmo na esfera penal, posso ser obrigado a reparar o dano, reconstituir aquilo que foi danificado, devolver o status quo ante, certo? Ao que era antes. Artigo 21, considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as normas previstas nesta lei e demais disposições legais pertinentes. Ora, professor, e eu vou pagar pela omissão? Claro! Se você é um agente público, um agente implicado e tinha a obrigação de agir, a sua omissão revela uma atitude infracional. Eu me omiti. Eu tenho obrigação. Então, se o Estado tem a obrigação de fiscalizar e não fiscaliza, e quem é o Estado? É o agente público que está ali representando o Estado. É o pessoal da Comissão Nacional Técnica de Biotecnologia, da Comissão Nacional de Biossegurança, das comissões locais. Essas pessoas estão implicadas. Certo? Quem pratica e quem se omite. Quem age e quem não age. Então, parágrafo único, as infrações administrativas serão punidas na forma estabelecida no regulamento desta lei, independentemente das medidas cautelares de apreensão de produtos, suspensão de venda de produto e embargo de atividades com as seguintes sanções. Imagine só, tem um produto que está à venda, que está causando dano à saúde. O que é que eu tenho que fazer? Recolher esse produto. Isso é uma forma de punição. Posso dar uma advertência, posso dar uma multa, posso apreender o OGM e seus derivados, posso suspender a venda do OGM e seus derivados, posso embargar a atividade, ou seja, impedir que a atividade se desenvolva. Ok? No inciso 6, nós temos que a interdição parcial ou total do estabelecimento, a atividade ou empreendimento também uma forma de responsabilização, a suspensão de registro, de licença ou de autorização, o cancelamento de registro, licença ou autorização, a perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo, a perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito, intervenção no estabelecimento, proibição de contratar com a administração pública por período de até 5 anos. São formas de punição também. Ok? No inciso 22, nós temos que compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 desta lei, definir critérios, valores e aplicar multas de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão proporcionalmente à gravidade de infração. Então, você tem que dosar essa multa, certo? Conforme a infração menos arriscada e menos danosa, na verdade, e a infração mais danosa. Então, as multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste artigo. Não impede que as outras sanções sejam aplicáveis. A responsabilidade civil, penal e administrativa, elas são paralelas. Uma não interfere na outra. Então, no caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Em dobro. No caso de infração continuada, estou lá, continuo. Caracterizada pela permanência da ação ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata da atividade ou da interdição do laboratório e da instituição ou empresa responsável. Então, no caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata da atividade ou da interdição do laboratório ou da instituição ou empresa responsável. Artigo 23. As multas previstas nesta lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Saúde,
do Meio Ambiente, da Secretaria Especial da Agricultura e Pesca da Presidência da República, referidos no artigo 16 desta lei, de acordo com suas respectivas competências. Parágrafo 1º. Os recursos arrecadados com a aplicação de multa serão destinados aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16, que aplicarem a multa. O parágrafo 2º. Os órgãos e entidades fiscalizadoras da Administração Pública Federal poderão celebrar convênios com os Estados, DF, Distrito Federal e municípios para a execução de serviços relacionados à atividade de fiscalização previsto nesta lei e poderão repassar-lhe parcela da receita obtida com a aplicação de multa. Então, vai fazer uso de um laboratório que a entidade não possui, mas o Estado possui, o município possui, pode fazer convênio para o uso desse laboratório e repassar recursos para a manutenção desse laboratório. Certo? Tem um recurso em caixa, esse recurso pode ser utilizado dessa forma. Parágrafo 3º. A autoridade fiscalizadora encaminhará cópia do auto de infração à Comissão Técnica Nacional de Biotecnologia. Parágrafo 4º. Quando a infração constitui crime ou contravenção ou lesão à fazenda pública ou ao consumidor, a autoridade fiscalizadora representará junto ao órgão competente para a apuração das responsabilidades administrativas e penal. Tem um dano ali possível, potencial, certo, em relação ao consumidor, certo? Então isso vai, sem dúvida alguma, gerar, certo, uma responsabilidade, certo? Uma responsabilidade para ser cumprida efetivamente por aqueles que praticaram a infração, ok? Então, gente, no artigo 24 da Lei de Biossegurança, nós temos utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 5º desta lei, da detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, essa questão da fertilização in vitro, certo? Dessa reprodução laboratorial, reprodução humana em laboratório, isso deve ser extremamente regrado, para não virar um mercado desenfreado, certo? O Brasil ele é muito fechado para esse tipo de atividade. Nos Estados Unidos você tem um comércio de óvulos, de espermatozoides, isso é possível, inclusive muitos casais que têm dinheiro vão buscar reprodução assistida nos Estados Unidos, porque lá a coisa é liberada. Aqui não, que existe toda uma responsabilização e um regramento em torno dessa atividade. Então, ela não é totalmente liberada. Artigo 25, praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano é proibido. Eu posso fazer em outro tipo de animal, mas não no animal humano. Certo? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Realizar clonagem humana, totalmente proibido. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 27, liberar ou descartar organismo geneticamente modificado no meio ambiente. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. Da mesma forma que eles autorizam como você vai manipular, também como você vai descartar. Então não pode descartar de qualquer forma. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então agrava-se a pena de 1/6 a 1/3 se resultar dano à propriedade alheia. De 1/3 até a metade se resultar dano ao meio ambiente. Da metade até 2/3 se resultar lesão corporal de natureza grave em outrem. Veja, quando sempre mexe com o ser humano, a gravidade é sempre maior. De 2/3 até o dobro se resultar a morte de outra pessoa, de outrem. Veja que vai aumentando essa penalização. Artigo 28, utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias genéticas de restrição do uso. Então, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Artigo 29, produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização. Tudo tem que estar bem autorizado e bem monitorado. Reclusão de 1 a 2 anos e multa. Agora veja, é importante termos em mente, após finalizarmos aqui a Lei de Biossegurança, os pontos principais, né, a grande parte da lei, nós passamos por ela, está no artigo 5º da Constituição todo o fundamento para esse exagero, entre aspas, de proteção à vida.
Porque está na nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então tá lá, o direito à vida tem um destaque todo especial quando se fala em proteção, em normas em geral, no ordenamento jurídico, o direito à vida está em destaque. Está em destaque. Isso é corroborado com o inciso 38, que fala o seguinte: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados o quê? Competência, o inciso, a linha D, a letra D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então o júri só julga os crimes propositais contra a vida, de caso pensado, arquitetados, dolosos, ou aqueles em que você teve o dolo eventual, onde você assumiu a responsabilidade de causar um dano que levou e ceifou a vida de outra pessoa. Então, nesse caso, a competência para o julgamento do júri popular é nos casos de crimes dolosos contra a vida. Veja como a vida é importante. Ganha um tribunal específico onde o povo participa. É o único tribunal no Brasil que o povo participa. Você vê aqueles filmes americanos, né, que todo tipo de causa o povo está lá. Porque o sistema jurídico americano é diferente. Ele permite, em vários casos, a participação do povo. Certo? O sistema judicial é diferente. No nosso sistema, só tem um caso, que é o caso do júri. Certo? O artigo 225 é outro artigo importante da nossa Constituição que merece destaque e merece todo o relevo que vocês puderem dar, inclusive grifar. Está lá no artigo. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu preservo para as atuais gerações e para as próximas. E aí, lá no parágrafo 1º, nós temos: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 5º, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, tudo que nós estamos falando até agora, manipulação de organismos geneticamente modificados, reprodução assistida, tudo isso coloca em risco a vida como ela é. Mas a Constituição fala que é preciso controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Portanto, não tem conversa, certo? Tem que ter regulação. No artigo 227 da Constituição, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida. Veja, o direito à vida está em primeiro lugar. Direito à vida, com a sua proeminência, todo o seu destaque aí no artigo 227. Com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde e à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No artigo 230 da mesma Constituição, nós temos que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Mais uma vez, a importância, a proeminência do direito à vida para tudo mais, né? Ok? Então foi isso, gente. Foi isso, vimos hoje. Terminamos a lei de biossegurança, e também falamos sobre os dispositivos da nossa Constituição que tratam do direito à vida, certo? Então, revejam essa aula, assistam quantas vezes puderem, grifem os conceitos, qualquer dúvida, deixa no chat do YouTube, que eu respondo, ou manda um olá lá pelo chat do próprio Moodle. Então lá no Moodle você tem um chat, você pode se comunicar comigo, pode fazer perguntas por esse chat e eu respondo, tá certo? Então posso demorar um pouco, mas respondo.
Tá certo? Então, fiquem com Deus, tá certo? Tenham um bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser.